Curitiba está entre as melhores cidades quando se trata de mobilidade urbana. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Érica Níquel, que é especialista em trânsito, e também o Caio Castro, um dos diretores sócios do iCities. Érica, para começar essa nossa conversa, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como você avalia hoje a mobilidade urbana no Brasil. Bom, em primeiro lugar, a mobilidade urbana tornou-se uma grande preocupação. Há 10 anos, pelo menos, vem sendo, primeiro, encarada como um grande problema de saúde pública, em primeiro lugar, né? Devido aos grandes problemas urbanos que geram acidentes de trânsito e também por uma questão de meios de transporte para a população, do acesso aos serviços públicos, à moradia, ao trabalho, e isso tudo está se pensando realmente em se remodelar, em se reinventar, em melhorar essa estrutura urbana toda para dar conta de todas essas demandas que estão acontecendo. Então eu vou dizer para você que de 10 anos para cá vem se tornando uma grande preocupação e tem havido um grande envolvimento realmente da sociedade civil, de governos, de empresas, de startups, né? O Caio está aqui para confirmar isso para a gente. Então, um grande envolvimento social em torno do tema mobilidade. Então, vem realmente crescendo as soluções, né, em relação à mobilidade. E Caio, quais são alguns projetos, algumas iniciativas que o iCities tem trabalhado para contribuir nesse processo? Bom, dentro desse guarda-chuva aí que a gente chama de cidades inteligentes, né, são uma série de verticais que a gente trabalha. Concordo com a Érica, a mobilidade vem sendo um dos temas mais discutidos e o iCities vem como um promotor, né, de soluções, como um grande articulador e, antes de mais nada, um grande incentivador de novas soluções, né? Então a gente tem alguns projetos com essa visão de futuro, né? Um desses projetos é o iCities Kids, né, onde a gente está postado aqui hoje. É um projeto para crianças, né, com a ideia de educar essas futuras gerações, né, para as novas cidades que a gente vem a viver. E já falando da nova mobilidade, como que vai ser, né, o aspecto, né, essa mudança aí dessa nova educação. Então esse é um dos projetos, né, outros projetos como os eventos que a gente realiza aqui, como o grande evento, o Smart City Expo Curitiba. A mobilidade sempre está em pauta, é um dos assuntos mais discutidos, é um dos assuntos que mais chama a atenção do público, então a gente sempre traz grandes referências. Nessa última edição em Curitiba a gente trouxe algo que é um cutting edge hoje que tem discutido mobilidade, que é o pessoal da Hyperloop, né? Eles costumam dizer que são aviões sem asas que voam nos tubos a vácuo, né? Então são um outro tipo de modalidade que se vem discutindo aí no mundo. E além disso, né, nós atuamos com essa articulação, né? Um desses projetos foi, por exemplo, um auxílio, né, para trazer os patinetes elétricos aqui para Curitiba, né? Hoje são várias cidades que têm isso, a gente ajuda nessa promoção, né? Algumas empresas começaram aqui em Curitiba há pouco tempo e a gente auxiliou todo nessa estratégia de como que eles viriam, quais seriam os bairros mais adequados e como eles entrariam nas cidades. Então a gente, antes que mais nada, faz esses trabalhos aí de bastidores para que a gente possa ter uma mobilidade cada vez mais eficiente, não só a mobilidade, né, mas a intermobilidade, né, esses intermodais que tem que começar a se conversar, né. E a gente vê muito datas como o Maio Amarelo, que chama a atenção para os acidentes de trânsito, e também a Semana Nacional, né? Então são duas datas muito importantes. Mas, Érica, existem outras formas que são importantes de trabalhar dentro da educação para o trânsito, que contribuem na mobilidade urbana? Sim, até foi bom que você lembrou do Maio Amarelo, porque o Maio Amarelo é um movimento hoje mundial, que está em mais de 20 países e é brasileiro, foi o Brasil que criou, em função justamente da década mundial de ações pela segurança no trânsito, que iniciou em 2011, que é determinada pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde, e que hoje é um dos temas dos ODS. Então, a educação que hoje está sendo trabalhada mais fortemente
de 10 anos para cá, né, ela tem acontecido não só em movimentos como o Maio Amarelo, mas também dentro de escolas, dentro de empresas, promovida por instituições como o iCities, né, onde a mobilidade é uma das oficinas dentro do iCities Kids. Então ali a gente fala não só das opções de modais, né, a pé, de bicicleta, de patinete, de carro elétrico, de ônibus, de metrô, mas também ensina as pessoas a como se comportarem desse ambiente, porque ele está se tornando um ambiente bastante complexo, porque está entrando os micromodais cada vez mais, e assim, não dá para impedir isso faz parte das mudanças, né? A única certeza é a mudança, né? E a gente tem que ensinar as pessoas a se comportarem. Então, a educação dentro desse processo de uma construção, né, Caio, de uma cidade inteligente, passar pela educação das pessoas, das crianças, é fundamental. Porque a gente traz para as cidades, né, novas iniciativas, como o caso dos patinetes, mas nem sempre se pensa na estrutura por trás disso quando se trata, por exemplo, de segurança, né? Então, o que vocês acham disso? Olha, o patinete está sendo odiado e amado ao mesmo tempo, né? É importante que venham essas opções. Eu acho que a gente que vive nas cidades, a gente precisa ter opções de transporte. Eu mesmo ando de ônibus um trecho, ando de aplicativo um outro pedaço, no outro pedaço eu caminho, e quem sabe daqui a pouco eu vou estar andando de bicicleta num outro trecho. E se a gente não tiver essas opções, a gente não pode fazer escolhas. A gente vai ficar refém ou do automóvel, que é poluente, e que a maioria das cidades em desenvolvimento já estão, inclusive, diminuindo o número de veículos, impedindo que eles estejam nas cidades, né? Diminuindo a poluição e optando por transportes mais inteligentes ou menos poluentes. Então, é impossível a gente brecar isso. Mas como que a gente pode aliar a introdução de novos modelos, de novos modais, com também uma flexibilização, uma adaptação da população ao uso inteligente, já que nós estamos falando de cidades inteligentes, ao uso inteligente. E aí, quando a gente fala de uso inteligente, a gente tem que falar de comportamento, de segurança, da estrutura viária, da fiscalização e até de um amparo legal para tudo isso, né? Então, são vários, assim, fatores que envolvem um todo quando se fala de mobilidade. Você falou, Érica, da questão de ser odiado e ser amado, né? Ser odiado porque realmente o patinete chegou a ser uma questão agora de saúde pública, né? Às vezes. Mas o ser amado é muito curioso, porque eu comecei até a pesquisar um pouco mais sobre isso. E a questão do uso do patinete não é nem pelo valor, né, que aquilo representa, se é um pouco mais barato ou não, né? Hoje os aplicativos de carro são tão baratos, muitas vezes não é por essa questão financeira, mas é pela experiência que a pessoa tem em utilizar ou fazer esse trajeto, né? Na maioria das vezes a gente dirige num piloto automático, não repara o que tem em volta, só está preocupado em chegar antes, está ali disputando corrida com o Waze para ver se realmente vai chegar 1 minuto ou 2 minutos antes que o Waze está falando, e a gente não repara realmente no que está vivendo. E você está andando com um patinete que seja 2 quadras, 3 quadras, durante aqueles 5 minutos você está vivenciando isso, né? Sentindo o ar, olhando. Então, essa questão do serviço é o que realmente vai ser muito do que a gente vai prover para o futuro da mobilidade, né? A gente vem muito discutindo essa questão de carros elétricos ou até de carros autônomos. Na minha humilde visão, eu acho que os carros elétricos ainda vão ter um espaço muito pequeno de venda, porque a gente não quer simplesmente vender nosso carro que hoje é a gasolina para trocar por elétrico, que vai ser menos poluente, que talvez seja mais barato. A gente não quer mais dirigir, a gente quer ter um serviço de mobilidade, né? Então os serviços de compartilhamento hoje de carros, os aplicativos, enfim, hoje nos trazem esse serviço, né? Você fica às vezes no banco de trás, relaxado, trabalhando, conversando, e se utiliza aquele momento que às vezes é um momento inútil, né? Você realmente não tem o que fazer. É uma relação com o tempo também, né? Então é o que a gente chama de MaaS, né? Mobility as a Service. Então a gente vai começar realmente a ter esses serviços de transporte, que por isso que às vezes a gente imagina, nossa, o carro autônomo é coisa de Jetsons, está tão no futuro. Não, é muito próximo da nossa realidade. Os carros elétricos já estão aí, né? Os serviços de aplicativo já estão aí, já estão nos dando nosso serviço. Falta pouca coisa para que isso realmente seja automatizado, seja autônomo e a gente desfrute desse serviço de mobilidade de uma maneira totalmente diferente do que a gente vive hoje. E o foco tem que estar nas pessoas, porque pelo que eu ando acompanhando, né, nas notícias, vem coisas muito interessantes por aí, em nível de modal individual, coisas muito inovadoras, né, e que vão realmente entrar no mercado. Então, se a gente não preparar as pessoas para
aprenderem a usar bem a favor, né, da qualidade de vida, a favor de um trânsito mais seguro, mais inclusivo, né, onde as pessoas possam realmente usufruir bem disso, a gente vai ter problema. Nós temos que preparar as pessoas, porque as tecnologias estão chegando e vão chegar cada vez mais. E aí a gente vai chegar num outro probleminha, né? As cidades foram feitas basicamente pensar nas ruas, né? Aí eu deixo para um próximo capítulo aqui o que fazer com essas ruas, né? Tanto espaço que a gente pode se aproveitar. Hoje quase 50% da planta da cidade, né, são feitas para carros, né? Se a gente começar a não utilizar tantos carros e outros modais, o quanto a gente pode aproveitar esses espaços, né, urbanos. É verdade. E eu queria que vocês também falassem um pouquinho quem pode ajudar nesse processo de preparar, a gente está falando de preparar pessoas, né, para o uso dessas novas formas de mobilidade, né? Por exemplo, quando chegou a Yellow aqui em Curitiba, ela foi posicionada em pontos estratégicos da cidade, né? E eu lembro que as pessoas tinham muita resistência, tipo, de tocar no próprio modal, né? Falava assim, como funciona isso? Como assim uma bicicleta tá perdida aqui, né? Então, assim, poxa, acabou gerando ali uma expectativa, uma curiosidade em torno disso, e daí depois foi sendo disseminado através das notícias, né? Então, quem são essas pessoas que têm que contribuir para essa preparação? Eu acho que é um grande movimento de conscientização, né? Toda a inovação chega primeiro, é disruptiva, né? Os early adopters, que a gente chama, começam a utilizar antes até que realmente a grande parcela da população comece a utilizar. Até o Yellow, como você citou, quando veio aqui era realmente aquele negócio, né? Como que se usava, aí, né, davam algumas notícias falando que uma bicicleta foi jogada, foi estragada, mas e o tanto de pessoas realmente utilizou aquilo de forma boa e quanto isso mudou a vida de muita gente. Então, antes que mais nada, realmente a disseminação, né, dessa nova mudança de mindset que a gente fala, dessa nova cultura, né, como a Érica bem falou, tem que começar pelo cidadão. Então, eventos como o Smart City Expo Curitiba, projetos como a iCities Kids, que começa a sementinha lá na criança, e outros projetos como esse ajudam, né, a gente a acelerar esse processo. E sempre em parceria, porque a gente não pode mais esperar que só o poder público faça o que ele tem que fazer. Sim, ele tem uma parcela de responsabilidade, é legal, é dever, mas a sociedade também precisa se envolver, porque todos nós usamos o trânsito. Nós somos protagonistas. Somos protagonistas, nós causamos acidentes, assim como evitamos acidentes. Então, assim, as organizações da sociedade civil podem se envolver, já estão envolvidas, né? As próprias escolas, dentro do seu ambiente, discutir os temas, sempre sob orientação, né? Sempre tem um especialista de trânsito, tem uma ONG podendo ajudar, tem um iCities podendo trazer as crianças para dentro do iCities Kids, por exemplo. Então, hoje em dia se fala em intersetorialidade, hoje se fala em colaborativo, né? Nos serviços colaborativos, como é que você usa sharing, compartilhado. Sharing, né? E um ecossistema, né, de educação, né? Hoje não tem só uma pessoa ou um órgão educando, mas está todo mundo preocupado com isso. Dentro das empresas, as CIPAs, né, as comissões internas de previsão de acidentes, se fala em acidentes de trajeto, né, que hoje é 1/3 dos acidentes de trânsito são de trajeto. Então não é só obrigação do poder público, mas todo mundo tem que abrir-se para que a educação, né, em relação ao comportamento, cidadania, o respeito ao outro, né, o respeito à vida, possa acontecer dentro da sua organização, sendo privada, sendo pública, não faz diferença, mas a intersetorialidade, uma ajuda mútua nesse sentido, né? E você comentou também que viu algumas notícias, tem acompanhado de algumas coisas diferentes que vão trazer para nós. Tem como adiantar alguma coisa? Eu vi umas máquinas interessantíssimas, assim, cadeiras de rodas, movido a energia elétrica e que se desmontam, ou que, deixa eu ler, exoesqueleto também. Exoesqueleto, eu achei fantástico, dá para procurar por aí na internet que daí a gente vai encontrar. Exoesqueleto para pessoas com deficiência ou com pessoas com mobilidade reduzida, quer dizer, as coisas estão aí, elas vão chegar. De micromobilidade, né, como patinete, às vezes com aquela roda do giroscópio, então muitas alternativas dessa micromobilidade, desse last mile que a gente chama, né, para você chegar aí na última milha até a sua casa, até seu trabalho, e vão surgir realmente várias opções que já tem por aí no mercado. E aqueles portáteis, né? Que a pessoa anda, desmonta, vira uma pastinha, pronto. Realmente chegou, era
digital mesmo. O céu é o limite, né? Muito obrigada, pessoal, pela participação, pela reflexão que vocês trouxeram para nós, né? E você que está também aí engajado com projetos relacionados à mobilidade urbana, conte aqui para nós nos comentários, a gente também quer saber sobre as suas iniciativas.